Olá pessoal, vamos falar hoje sobre os altos e baixos da vida. O ano era 2002, 2003, por ali. Eu havia saído de uma empresa onde eu trabalhava com uma irmã minha e eu ganhava muito bem nessa empresa. Eu ganhava ali em torno de 10 salários mínimos, se eu não me engano. O salário mínimo nessa época era uns R$200, não sei se R$100, R$200 ou 180, R$200, acho que por aí. Eu ganhava ali em média 10 salários mínimos. Tinha ali 20 anos, 22 anos, não fazia nem ideia do que era ser uma pessoa econômica, do que era pensar, né, num futuro financeiro melhor. Então gastava dinheiro com festa, com roupa, com óculos. Cheguei a comprar um carro, mas não valorizava muito. E naturalmente, como eu disse aí no título do vídeo, a vida é cheia de altos e baixos. Nessa época eu estava lá em cima. E aí aconteceu de eu perder esse emprego. Apesar de estar trabalhando com a minha irmã, houve algumas turbulências por N motivos, que na época eu acabei culpando, né, algumas pessoas. A gente tem muito isso, né? Quando você é imaturo, você tende a sempre colocar a culpa no outro. Você nunca se volta para dentro de você e se pergunta: será mesmo que a culpa foi do outro? Será mesmo que eu também não tenho uma parcela de culpa, senão a total culpa por ter acontecido isso? É bem mais fácil, né, você colocar a culpa no outro. E foi o que eu fiz na época. Perdi o emprego, não havia me preparado, né, financeiramente, apesar de estar ganhando 10 salários mínimos, coisa que ainda hoje é muita coisa. Você pega aí 10 salários mínimos hoje, dá aí mais de 13 mil reais. Então, assim, para a atual situação econômica do país, ainda hoje seria considerado uma pessoa ali dentro dos 30%, que ganha mais. E naquela época, mais ainda, que eu acho que a pobreza naquela época era pior ainda do que hoje, por incrível que pareça. Então, eu perdi esse emprego e eu fui trabalhar. Passei por vários lugares, né? Trabalhei em vários lugares ganhando um salário mínimo, olha, de 10 para um salário mínimo. E aí tinha um lugar onde tinha muitos amigos meus que trabalhavam lá, era só homens só, e era uma malharia, vendia tecido. E eu sempre quis trabalhar lá nesse lugar. Você vê, a imaturidade minha, eu não pensava na questão financeira, eu pensava que era porque ali era só amigos. E eu achava que lá a gente ia jogar futebol, jogava futebol junto. Eu achava que lá no local de trabalho seria do mesmo jeito, né? E aí até que surgiu uma vaga, alguém saiu, e um desses amigos meus, um dos mais velhos, foi e arrumou uma vaga para mim lá. E eu entrei nesse emprego ganhando um salário mínimo. O que acontecia? Quando a gente ia para o futebol, esses amigos meus, eles ficavam ali, né, me gabando, né, falando: nossa, cara, você ganha 10 salários mínimos, a gente ganha 2 salários mínimos lá, 1,5, né, tinha uns que ganhavam um salário mínimo também. E eles achavam assim, me viam como uma pessoa, né, a ser admirada. E de repente, eu estava lá do lado deles, ganhando menos que eles, né, porque eu tinha acabado de entrar ganhando um salário mínimo, cortando o tecido. E aí, é natural entre os homens isso, a gente sabe disso, que dá curtição, né? Só que a curtição era muito pesada. Eles ficavam ali na minha cabeça o tempo inteiro, me questionando, né? Como eu tinha aceitado uma situação daquela, como eu tinha aceitado perder um emprego de 10 salários mínimos e agora eu estava ali trabalhando para ganhar um salário mínimo. Uma coisa miserável. Acho que a ideia deles era que eu me revoltasse, né? Que cobrasse de alguém. Acho que eles estavam pensando da mesma forma que eu, de que alguém era o culpado. Alguém tinha que ser o culpado, menos eu mesmo. E aí eu acho que lá já, naqueles idos ali de 2003, eu ali com 22 anos, já existia uma fagulha bem pequena, mas bem pequena mesmo, da reflexão, que é o que eu faço muito hoje. Eu já começava ali a sentir que eu precisava refletir, eu precisava pensar diferente das outras pessoas se eu quisesse me tornar alguém melhor.
melhor do que eu era, né? Talvez pior do que eu serei amanhã, mas melhor do que eu era ontem. E aí eu comecei a pensar, comecei a falar, caramba, mas talvez eu esteja passando por isso por algum motivo. E quem sabe a culpa foi realmente minha. Eu me coloquei nessa situação de estar aqui hoje ganhando tão pouco, né? E fazendo um trabalho. Antigamente meu trabalho era só na caneta. Eu ficava só atendendo pessoas na caneta. E aí fazia o atendimento com a caneta na mão. E agora eu tinha virado um cortador de tecido que tinha que lavar banheiro, tinha que limpar chão e me subordinar a todos ali, né? Eu tinha acabado de chegar, tinha que descarregar caminhão de tecido. Só que aquilo serviu para mim, porque eu sabia que em algum momento eu mudaria aquilo ali. E aí, quando eles iam falar isso para mim, depois de tanta reflexão, né? Eles falavam, como é que você aceita um negócio desse, cara? Você deixou sua irmã te mandar embora, agora você tá aí ganhando um salário mínimo, você ganhava 10 salários mínimos. Eu falava para eles, olha, a vida é cheia de altos e baixos. Só que eles não aceitavam esse argumento, né? Eles queriam que eu me irritasse, né? O brabo do homem é isso, principalmente o homem mais jovem, ele quer que o outro se indigne, porque senão a piada dele não vai ter graça. E quando você fala isso, a pessoa fica mais irritada ainda, porque ela fala assim, caramba, eu não estou irritando ele. E isso eu era muito calmo, né? Em algum momento ou outro eu estourava, mas eu era muito calmo. Sempre, ainda sou muito calmo, né? Na verdade, eu me tornei mais calmo ainda do que eu era antes. E aí eu sempre falava para eles, falei assim, olha, a vida ela é cheia de altos e baixos. Naquele momento lá, eu estava lá em cima. Hoje, eu estou aqui embaixo. E amanhã pode ser que não, pode ser que eu melhore de vida. E eu nem tinha começado ainda a estudar para concurso público, foi uma outra história que eu contei aqui no canal também. Se você quiser saber como que foi essa história, eu vou deixar aí o link na descrição. Aliás, está passando aí no card agora esse vídeo. Eu ainda não tinha me atinado para isso, para estudar para concurso público. Então, quando eu falava isso para eles, eles falavam assim, que nada, cara, daqui agora é ladeira abaixo, não tem como você melhorar, você só vai ficar pior. Você conseguiu o que muita gente não consegue. Você com 20 anos você ganhava 10 salários mínimos, agora você está ganhando um salário mínimo. Você acha que você vai voltar a ganhar isso de novo? Daqui agora é daqui para baixo, sabe? E aí você vê o quanto a mente humana, o quanto as pessoas conseguem ser más, né? Porque não estou dizendo que eles deveriam passar a mão na minha cabeça e falar, olha, você vai superar isso daí e tal, mas também não te colocar mais para baixo do que você já estava, né? Do que você já estava, né? Eu sou uma pessoa calma e eu conseguia, mesmo naquela situação, eu não tinha, por exemplo, filhos, né? Era solteiro, morava na casa da minha mãe, então eu não tinha problema com questão financeira, apesar de, assim, além de ter que ajudar lá na minha mãe com alguma conta de energia, né? Eu não pagava aluguel, energia, água e na despesa. Eu não tinha esse problema de ter que sustentar uma casa sozinho, com filhos e mulher. Mas e os outros casos? Porque eles não faziam isso só comigo. Eles faziam com qualquer um que entrasse lá, entendeu? E aí, às vezes, a pessoa não consegue suportar. Eu suportei, sei lá porquê, né? Não me acho melhor do que ninguém, mas eu consegui suportar. Mas teve muitos outros que não conseguiu. Eu sei de histórias de pessoas, de amigos que trabalharam lá nesse local comigo, que virou morador de rua, virou viciado em drogas, abandonou a família. Aí você pode estar pensando, mas foi por conta do que essas pessoas falaram? Não, claro que não. Mas com certeza deve ter influenciado, porque se a pessoa já está ali para baixo e aí você chega e coloca ela mais para baixo ainda, você só vai dar razão porque ela já está pensando em fazer. Então é um pensamento muito ruim. Eu, na época, eu consegui passar por essa situação e aí depois veio a questão ali dos concursos públicos e aconteceu o que eu tinha previsto, o que eu tinha em mente, de que aquilo ali era um momento que eu estava passando, né? Eu estava passando pelo baixo, né? Eu tinha passado pelo alto e estava passando pelo baixo, mas que eu ia conseguir me recuperar de novo e na próxima vez eu tomaria cuidado para não descer de novo, e foi o que aconteceu.
Não que eu não tenha problemas, não tenha dificuldades hoje. A vida é você resolver problemas bons e ruins. Vai ter momentos que você vai resolver problemas bons, né? Mas também vai ter os momentos ruins. O ideal é que você equilibre isso para que você não viva nessa montanha russa, porque naquela época eu era novo, tinha 20 anos, estava no momento mesmo de passar por essas oscilações. Mas você já ali com uns 40, 45 anos, aí já é mais complicado. Então o ideal é que nessa idade você já esteja ali com uma vida, não digo uma vida financeira bem resolvida não, porque hoje em dia é complicado você dizer isso, mas pelo menos ali a questão mental e de vida sua mesmo como pessoa, você já tenha conseguido se resolver. Então, pessoal, o vídeo de hoje era para falar sobre isso aí, sobre essa questão de que você passa por altos e baixos, isso é normal da sua vida, mas vai ter momentos que, ao invés de ter pessoas que irão te ajudar a passar por aquele momento, na verdade elas vão fazer parte da provação, elas vão trabalhar contra você, e aí vai ser neste momento que você vai ter que ter calma e serenidade para poder superar, porque muitas vezes vai ser só você mesmo, naquele momento lá mesmo, que eu estava lá cortando tecido, eles ficavam falando no meu ouvido, me colocando para baixo, eram o que? 20 pessoas e um ou outro que não falava nada, era neutro, e às vezes não falava até por medo, porque se ele falasse, aquilo ali poderia se voltar contra ele, falando assim, além desse agora, a gente vai zoar o outro também. E aí é onde você tem que ter serenidade para poder passar por isso. Eu sei que muitos às vezes não conseguem, a pessoa às vezes surta, né? Só que aí, se você fizer isso, você só vai dar razão pro que ele realmente queria, que a ideia era justamente essa. O que eles queriam ali era que eu perdesse o controle, saísse xingando todo mundo, descesse a porrada, né? E aí eles iam falar, tá vendo? Você não é esse cara controlado igual você disse ser, que vem com esse H de falar aí que a vida é cheia de altos e baixos, que você tem que entender isso, né? Eu acho que o grilo deles, que eles ficavam irritados, é porque eles queriam me irritar e não conseguiam. E aí é aquela coisa da piada, né? Ela não tinha graça por isso, porque a graça da piada, da curtição deles, era eu pegar um rolo de tecido e jogar na cabeça de um, né? Só que aí as coisas iam ficar pior para mim, porque aí provavelmente eu ia ser demitido, né? E não ia ganhar nenhum salário mínimo. E era o que estava me mantendo ali naquele momento. É isso, espero que vocês estejam bem e espero vocês no próximo vídeo. Não deixe aí de clicar no link aí da descrição e ir lá conferir lá os pontos que eu estou participando lá no concurso da Amazon.